Quando David e Jesse trouxeram para casa o seu novo bebê, o seu cão Baden começou a agir de uma maneira peculiar e recusava-se deixar o quarto do bebê enquanto ele estivesse dormindo sozinho. Os pais compreensivamente tinham suas hipóteses, mas nenhum dos novos pais poderiam ter adivinhado a razão por trás do comportamento do seu cão, e a causa disso os chocou completamente e também vai explodir a sua mente. Baden adorou o novo bebê de David e Jesse. Quando eles o trouxeram para casa, ele estava a princípio curioso sobre o recém-chegado à família, mas em poucas horas, o cão tinha começado a pegar-se ao seu pequeno adorável bebê, que agora vivia com eles. David teve que voltar ao trabalho quase imediatamente. Seu trabalho era importante e ele precisava estar lá no escritório para ter certeza de que as coisas correriam bem. Felizmente, uma das melhores amigas de David, Carrie Ann, se ofereceu para ajudar Jace. Os dois se conheceram há apenas um ano ou um pouco mais, mas tinham um amor compartilhado por filmes e beisebol. Assim, tinham se ligado e se tornado bons amigos. Sendo assim, David aceitou de bom grado a oferta de Carrie Ann, e Jesse ficou igualmente satisfeita por ter uma outra pessoa por perto em casa para ajudar de vez em quando. E novamente ela ajudaria a limpar, cozinhar e a cuidar do bebê ao lado de Jesse. Carrie Ann até instruía Jesse: "Vai, tire uma soneca, você está parecendo exausta." E ela ficava mais do que feliz sentada no laptop jogando online e vigiando o bebê enquanto Jesse dormia. Carrie Ann tornou uma espécie de babá para a família, e realmente foi uma grande combinação, os três amigos trabalhando. Mas um dia, Jesse informou a David que seu cachorro Baden tinha começado a agir estranhamente quando estava perto de Carrie Ann. Ele começava a rosnar quando ela se aproximava do bebê, ou até mesmo quando entrava no quarto do bebê para arrumar ou guardar algo, e que não era comum Baden parar e agir assim perto das pessoas. O homem e a mulher ficaram de imediato preocupados, e a fim de combater este problema, eles colocaram câmeras ao redor da casa para que eles pudessem observar como o cão reagia perto das pessoas. Carrie Ann tentou fazê-los desistir da ideia, insistindo que não era nada e que ela apenas precisava ficar mais algum tempo se relacionando com o cão e com o bebê. Mas David foi inflexível. Eles precisavam chegar ao fundo do comportamento e descobrir por que Baden estava agindo daquela maneira. Se o cão estava destacando Carrie Ann, então havia todas as chances de que eles teriam que se livrar dele depois que Carrie Ann era um membro valioso de sua família, e David e Jesse apreciavam o que ela fazia por eles e por seu lindo menino. Se houvesse algo de errado, eles seriam capazes de identificar. Mas depois de uma semana, eles não tinham conseguido identificar qualquer coisa de errado com o cão através das câmeras. Ele estava contente em sentar-se ao lado do bebê quando ele dormia e cuidando dele enquanto ele estava acordado. Quanto ao seu comportamento com Carrie Ann, sim, ele agiu um pouco mais estranhamente e defensivamente quando ela estava em casa, mas não parecia nada excessivo que gerasse preocupação. Era somente um comportamento certamente um pouco estranho. Mas Carrie Ann começou a insistir cada vez mais que ela estava se sentindo ameaçada por Bendy, e ela continuava soltando indícios de que ela gostaria que o cachorro saísse de cena. Assim, ela se sentiria mais segura com o bebê, mas ainda não havia nenhuma situação imprevisível ou violenta envolvendo o animal em casa. Isso até o dia em que ela chegou a acusar o cachorro de tentar mordê-la. Uma noite, quando ela ficou até um pouco mais tarde, tanto David quanto Jesse estavam chocados, por isso não sabiam se o cão já tentou morder qualquer um que fosse. Então começaram a ficar assustados com essa possibilidade. Se ele tentou morder Carrie Ann, então ele poderia morder o bebê também, e isso não era aceitável.
Contudo, David decidiu verificar as câmeras de filmagem e ver seu cachorro tentando morder a sua boa amiga Carrie Ann. Então, ele realmente teria de fazer algo a respeito e já não tinha escolha a não ser levá-lo para o abrigo. Mas o que David estava prestes a descobrir foi ao mesmo tempo assustador e preocupante e deixaria com mais perguntas em sua cabeça do que respostas. David verificou o disco rígido e ficou chocado ao descobrir que as imagens de todas as noites tinham sido excluídas. Desapareceram completamente. Os arquivos com as gravações haviam desaparecido, estavam corrompidos ou danificados. Não era um fato isolado, mas excluídos completamente. Isso indicava que alguém havia adulterado os arquivos de forma deliberada. Mas em vez de alertar alguém sobre isso, para que pudesse confirmar qualquer suspeita, ele elaborou um plano. Ele já havia trabalhado na área de TI e sabia como fazer a câmera produzir várias cópias do mesmo arquivo. Um seria salvo no lugar habitual no computador, mas o outro iria para um arquivo criptografado em outro lugar. E mesmo que o primeiro arquivo fosse excluído, ainda havia o backup escondido e protegido por criptografia e por uma senha. Com o seu trabalho concluído, David fechou o laptop e fez uma pausa por um momento, enquanto era incapaz de abandonar o pesado e escuro sentimento de que algo claramente não estava certo. Ele estaria de volta amanhã para rever as imagens, mas nada poderia prepará-lo para o que ele ia ver. Quando ele se sentou de volta ao computador no dia seguinte, ele organizou a postura, alongou o pescoço e as costas enquanto Baden estava passando para ir dormir ao lado do bebê, como ele sempre fazia. Bom cachorro. Ele voltou seu olhar de volta para a tela do computador e, mais uma vez, as imagens noturnas foram excluídas, como ele suspeitava. Mas, felizmente, a cópia tinha sido feita exatamente como ele havia planejado. E lá não havia nada de errado. Então agora era a hora de David se sentar e assistir. Mas em pouco tempo seu queixo caiu e seus olhos se arregalaram. Ele assistia aflito alguém subir pela janela do quarto ao lado de onde o seu filho e Baden estava dormindo e ir para a parede dos fundos, para um ponto fora da vista da câmera. Ele ficou lá por vários minutos e o tempo todo Baden tinha seus olhos travados na figura e estava rosnando. Eventualmente, o intruso voltou para a janela e pulou para fora. David gritou para Jessie vir e olhar a filmagem também. Quando acabou, ela estava igualmente abalada, assim como seu marido. Esta foi uma descoberta altamente preocupante e David fez a mesma coisa que qualquer pessoa em sã consciência faria. Ele pegou seu telefone e chamou as autoridades. Dentro de vários minutos, os carros de polícia chegaram na propriedade e em pouco tempo a polícia estava na casa. Vários policiais entraram no quarto onde o bebê e Baden estavam dormindo. E imediatamente o cão pulou e começou a latir, não de forma agressiva. Mas estranhamente o cão não demonstrava querer agredir os policiais. Parecia que ele estava tentando alertar as autoridades para algo. Então, ele correu para a parede dos fundos, que ficava fora da vista da câmera, e continuou pulando e arranhando. Ele latiu com a polícia e latia para a parede. Ele e o bebê foram removidos e os oficiais começaram a quebrar a parede. David e Jessie apenas assistiam chocados, e o que a polícia descobriu deixou-os com o sangue correndo frio. Atrás da parede havia um grande cofre, e dentro dele estavam pilhas de diamantes e dinheiro, vários cartões de memória e pendrives e diferentes documentos falsificados, incluindo uma certidão de nascimento, carteira de motorista e 3 passaportes. O que estava retratado nos passaportes era o que era mais chocante. Tudo era da melhor amiga de David, Carrie Ann. Ela era uma agente estrangeira que estava ali para reunir informações valiosas. E tudo aquilo parecia como algo de um filme de suspense, mas era verdade. Como eles puderam ver, David era a cabeça de uma empresa de segurança nacional e ele tinha acesso a registros de segurança de todo o país. E era capaz de visualizar documentos sensíveis e altamente confidenciais.
Ficou claro agora que Carrie Ann estava usando sua amizade para reunir o máximo de informações possíveis antes de enviá-las de volta para o seu país de origem, onde quer que estivesse. Enquanto ela trabalhava como babá, ela tinha acesso ao seu trabalho nos computadores da casa, ambos os quais continham informações inestimáveis. David sentiu-se traído, usado, magoado e doente. Como ele permitiu que alguém assim entrasse em sua vida? Ele que tinha confiado a ela o seu próprio bebê. Mas uma coisa era clara: Baden, seu cachorro amoroso e protetor, sempre soube que algo estava em andamento, e ele vinha tentando alertá-los para isso há muito tempo. Ele não estava sendo violento, ele estava sendo protetor, e é por isso que ele nunca saía do lado do bebê e nem o deixava dormir sozinho. Enquanto a polícia reuniu as evidências valiosas, eles analisaram seu cachorro e ele estava alegremente abanando o seu rabo. Eles acariciaram sua cabeça. Ele realmente era um bom garoto. O que você acha desta incrível e chocante história? Como você teria reagido se o cão estivesse agido assim, desconfiadamente em torno de um hóspede seu em sua casa? E como você se sentiria se você descobrisse que seu melhor amigo estava cometendo crimes dentro da sua casa? Nós gostamos de ouvir você, então não deixe de escrever na seção de comentários. Aproveite e deixe o gostei e se inscreva no canal. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!